Olá, seja bem-vindo. Nós hoje vamos falar sobre Bitcoin e Ethereum, Ethereum e Bitcoin. E para isso eu trouxe de novo a maior especialista do Brasil, que eu considero de Ethereum, que é a Solange Gueiros. Ela já esteve conosco em 13 de abril desse ano e me dá a honra de estar de novo aqui no canal. Bem-vinda, Solange Gueiros, minha amiga. Fausto, é um super prazer estar com você de novo aqui. Eu realmente me divirto muito, acho que as nossas conversas são excelentes. Que bom, que bom. Solange, você sabia que na última vez que nós conversamos era a véspera do upgrade Berlim? Nós conversamos 13 de abril, o Berlim foi 14 de abril. Uau! E olha, eu quero dizer para você que está nos vendo aqui no canal, que nos dá o prazer da sua audiência, que se você ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever. Aqui a gente traz uns vídeos inusitados aí, fazemos análise técnica simples e de vez em quando, principalmente quando a Solange vem, geralmente isso é, indicação de alta, hein? Pelo menos a última foi. Foi mesmo. Estou mostrando aqui o gráfico do Ethereum. Quando nós fizemos nosso papo a última vez, foi 13 de abril, olha só onde nós estamos, Solange. Dia 13 de abril, foi exatamente na véspera do Berlim, né? Que foi um upgrade que foi feito na rede Ethereum. E depois disso, o preço do Ethereum subiu 125. Ô, pé quente, hein? Opa. Solange Gueiros, caramba, não é mesmo? E nós ainda estamos a quase 90% acima daquele preço, né? E nós até recentemente, no nosso produto de recomendação de compra e venda de criptomoedas, recentemente, anteontem, fizemos uma recomendação de compra com um objetivo aqui no último topo, que daria uma valorização de 23%, mas se a gente olha aqui no longo prazo, tem muito ainda para o Ethereum subir, né? Porque nós, na verdade, conseguimos romper esse nível de resistência que estava aqui a 0,056, e para você que não sabe, eu falo do Ethereum denominado em Bitcoins, né? Existe um outro gráfico, que é o Ethereum denominado em dólares, quem sabe a gente mostra ele no final, mas só para mostrar aqui que se a gente chegar no preço que o Ethereum estava quando, no nível mais alto em relação a Bitcoin, nós temos ainda mais 80% de alta em relação aos preços atuais. Mas, então, hoje, nós acertamos na mosca, né, Solange? Porque hoje nós estamos falando no dia que aconteceu como é que a gente fala? Upgrade? Não é fork, né? A gente fala... Assim, o conceito de fork, a gente até costuma falar em fork, mas o fork faz mais sentido quando tem realmente uma divisão na rede, né? Para o Ethereum, isso não acontece. Então, a gente pode falar em upgrade. É uma atualização da rede. Então, hoje nós estamos falando no dia da atualização do Berlim. London. Hoje é o London, né? O Berlim foi lá em abril. Berlim e hoje é o London. Que é o APE 1559. E assim, APE, para quem não sabe, é Ethereum Improvement Proposal, então é a sigla das propostas de melhoria do Ethereum, e cada um tem seu número aí, então a 1559 é a que está acontecendo hoje, né, que é a London. Bitcoin tem uma sigla também para as atualizações. É o BIP, né? Também, que é o Bitcoin Improvement Proposal, isso é mesmo. É isso aí. Só muda a primeira letrinha. Conta pra gente o que é o London. Por que ele foi tão esperado e o que ele vai trazer de melhoria aí para a rede Ethereum, por favor? O London, ele é bem interessante, porque é a primeira vez uma alteração na forma das taxas da rede, né? Solange, desculpa, eu cliquei o botão errado aqui e tirei você do streaming. Você me desculpe. Você pode começar de novo, por favor? Posso.
Bom, o London, ele é uma atualização super importante, porque é uma das atualizações que ela está realmente alterando as taxas da rede. E o Ethereum, ele vem com taxas absurdas, taxas altíssimas aí, desde o ano passado, quando as finanças descentralizadas começaram a dominar a rede Ethereum, então DeFi dominando Ethereum. Tudo que a gente fala de finanças descentralizadas aí de DeFi, são transações que você não pode esperar para acontecer. Porque imagina que você está fazendo um swap de tokens, ou seja, uma negociação. Passou 2 minutos, os preços já não fazem mais sentido. Então, em função disso, as transações de finanças descentralizadas, elas são sempre mais caras, mas elas são mais caras porque as pessoas querem pagar mais para que a sua transação seja validada, ou seja, incluída em um bloco mais rapidamente, porque a gente tem essa questão do timing da transação. Isso fez com que no último ano, do início de 2020 para cá, nossa, ficou assim, altíssimo. A gente teve taxas muito altas aí para transações básicas na rede Ethereum. E a ideia dessa alteração na rede era até uma alteração que, quando ela foi proposta, teve uma certa, digamos assim, os mineradores ficaram contrariados, porque tem uma queima de éteres nessa rede. Então, como é que funciona isso? Antes, você simplesmente definia o que a gente chama de gas price, né? Imagina que o gas price é o preço do litro de gasolina. Então, se você paga uma gasolina mais cara, você vai chegar mais rápido, alguma coisa nesse sentido. E agora vai ter o gas vai estar dividido em duas partes. Ele vai ter uma parte básica, que a gente chama de taxa básica da rede, que ela vai ser calculada em função dos últimos blocos, e ela vai ser definida no bloco. E mesmo assim, é possível que você acelere um pouquinho a sua transação, dando o que a gente chama de tip, ou seja, uma gorjeta a mais para o minerador. Eu até acho que essa parte de finanças descentralizadas vai continuar inflacionando um pouco a questão das taxas de rede, mas a ideia é que, no todo, as taxas fiquem com valores menores. Então, isso já vai melhorar bastante. E como eu estava comentando, uma parte dessas taxas, que essa até a parte básica, ela vai ser queimada, então ela não vai mais para o minerador, só vai para o minerador, então, as FIIs. E isso é o grande diferencial, porque a gente começa a ter, então, uma diminuição de éteres em circulação, que são esses éteres utilizados na parte de taxa básica. Então, dependendo do número de transações, pode até acontecer de o bloco ter... Não vai chegar a acontecer de ele ter menos éteres, né? Mas hoje, como é que está a recompensa, né, por bloco? O minerador hoje, ele ganha 2 éteres fixo e mais todas as taxas das transações. Então, imagina que ele vai agora ganhar uma parte só dessas taxas e uma parte do éter vai ser queimado. Muito difícil, eu não acredito que essa parte queimada, ela ultrapasse os 2 éteres. Então, a gente não vai chegar a ter uma diminuição na emissão tão grande assim, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma diminuição dos éteres em circulação. E até em função de a gente ter menos éteres em circulação, é que há uma grande teoria no mercado de que o preço do éter vai subir, porque exatamente temos menos éteres em circulação. Isso faz com que, dada a demanda, o preço do éter suba. E é por isso que, eventualmente, nós estamos vendo aqui no nosso gráfico o preço do Ethereum em Bitcoin ter rompido essa reta de resistência e agora ter feito uma bandeira de alta que a gente vê aqui com mais clareza, uma acumulação, né, pequena acumulação, e ter rompido para cima também, né? Esse é o preço do Ethereum, como eu falei, em Bitcoin. Se a gente for para o USDT, lá na Binance, gráfico diário, a gente também vê, ó, um gráfico, o mercado fazendo uma reversão aqui nessa reta suporte que vem desde março desse ano, e a gente vê os preços tendo acabado de romper esse nível de resistência, feito uma bandeira de alta e botado a cara para cima, né? Agora, Solange, eu tenho uma pergunta para você. A gente, quando pensa na mineração de Bitcoin, a gente pensa... aliás, nas transações de Bitcoin, a gente pensa nas transações
entre duas carteiras, né? Essas carteiras são de pessoas físicas e podem ser de pessoas jurídicas, podem ser de exchanges, podem ser... Agora, eu acho que uma grande diferença que tem, que eu gostaria que você explorasse um pouco, é com relação aos usuários do Bitcoin e os usuários do Ethereum. Porque o Ethereum, na verdade, é a plataforma base de... Eu queria que você nos falasse um pouco sobre o número de outros projetos descentralizados, de DeFi, de finanças descentralizadas, que rodam em cima da rede Ethereum. Então, cada um desses projetos tem transações que acabam sendo registrados na rede Ethereum também, né? E é exatamente por isso que eu entendo, né, que nós até conversávamos um pouco antes, que enquanto no Bitcoin existe um bloco de transações onde cabe 1 megabyte de transações a cada 10 minutos, na rede Ethereum, quanto tempo é mesmo? 15 segundos? Em média 15 discorre segundos. um pouco sobre isso, essa quantidade de empresas descentralizadas que estão depositadas dentro, né? A rede Ethereum, na verdade, é um grande computador depositário de um monte de projetos que estão aí. Eu sei que são muitos, mas gostaria muito de ter um número mais apurado dessa quantidade de pessoas que está lá, de empresas. Eu confesso que eu não trouxe números, né, Fausto, mas umas coisas que eu posso te falar é que, assim, o que a gente chama de carteira de Bitcoin, eu gosto muito de chamar de endereço, né, porque para mim eu tenho o conceito de que a carteira, ela pode até ter vários endereços, mas uma coisa muito importante que você falou é que no Bitcoin a gente tem transações somente entre carteiras que para o Ethereum a gente chama de carteiras externas, né, que são carteiras de usuários. E no Ethereum, a gente tem transações entre carteiras de usuários, mas a gente tem transações entre smart contracts. Então, não vou nem falar do todo de todas as aplicações descentralizadas que rodam no Ethereum, mas principalmente quando eu falo em finanças descentralizadas, eu estou o tempo inteiro falando, eu estou interagindo com smart contracts. Então, isso são as finanças descentralizadas, é você interagindo com smart contracts todo o tempo. E isso é que faz, então, toda a diferença, porque a gente tem transações entre pessoas e transações de uma pessoa com smart contract, transação de um smart contract com outro smart contract. Então, a gente tem aí uma abordagem diferente de transações. Também há uns certos comentários no mercado sobre a questão do número de transações do Ethereum, de ultrapassar as transações do Bitcoin. Isso é super natural. Porque, primeiro, no Bitcoin a gente tem bloco a cada 10 minutos, no Ethereum a gente tem bloco a cada 15 segundos. Então, só aí a gente já vai ter um número de transações maior. Outra coisa é que o Ethereum, ao longo do tempo, ele já tem aumentado a quantidade de transações que cabem num bloco e não é como o Bitcoin, né? A gente não vai ter um mega fixo e a própria conta no Ether é diferente, porque a gente faz a conta através da quantidade de gas que cabe num bloco, e esse gas que eu tô falando, lembra que eu falei do gas price? Então, a gente tem o gas price, que é o preço, e a gente tem gas como quantidade, que é a quantidade que você precisa para executar uma transação no smart contract. Então, pensa que você tem o preço do litro da gasolina, e você tem quantos litros de gasolina você precisa para ir daqui até Santos ou para ir daqui até o Rio de Janeiro, vão ser diferentes. Então, claro, a quantidade de gas que cabe num bloco é relacionada com isso. E com o tempo, os próprios já foi feito um acordo no próprio Ethereum de que eles aumentaram um pouco a pouco, a quantidade de gas que cabe no bloco, e agora com London, eles chegam a duplicar isso. Então, a gente estava ali na faixa de 1 bilhão e 200 de gas, agora a gente vai dobrar isso para os 2,5. Então, vão caber mais transações no bloco. Isso normalmente também tem aquele desafio que se você tem um bloco maior, com mais transações, com um tamanho maior, ele demora um pouquinho mais para sincronizar na rede. Então, sempre há aí um desafio para que isso fique, digamos assim, equilibrado, né, em termos de você conseguir ter uma sincronização maior na rede. Mas isso também leva a uma outra diferença em relação ao Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin não existe bloco órfão. Ou você tem o bloco ou o outro é descartado, acabou. No Ethereum, a gente tem muito o conceito de uncle blocks, são blocos tios, que você tem o bloco principal, e você pode ter aí até mais o 6º nível,
de blocos que não foram minerados na cadeia principal, mas eles continuam sendo válidos, porque exatamente não deu tempo da rede se sincronizar inteira, mas esses blocos estão lá, eles são válidos também, eles ganham uma recompensa um pouquinho menor, mas ganham. Então, ele já tem uma abordagem diferente também relacionada a isso. Então, acho que a gente pode falar em relação a isso, né, a questão de que a gente tem tamanhos diferentes, quantidade diferentes aí, e tipos diferentes de transação. Então, a gente tem muita transação acontecendo entre smart contract. E aí, pensando nas aplicações descentralizadas, o único número que eu tenho na minha cabeça é que, há pouco tempo, foi acho que semana passada, eu até consultei um site que a gente tem os aplicativos, ou seja, os protocolos, como você quiser chamar, relacionados a DeFi, e que a gente tinha aí mais ou menos uns 209, 210 para Ethereum, e tinha um pouquinho para EOS, um pouquinho para Bitcoin. Então, a gente sabe que isso se mantém aí mais na rede do Ethereum, né? 210, 209, 210, o que exatamente? Aplicações diferentes. Então, sei lá, Uniswap é uma, Compound é outra, Aave é outra, Curve é outra, e por aí vai. Mas, aí são nomes isso são aplicações de DeFi, você está falando? Isso, eu só estou falando de DeFi. Aí existe... E tokens, quantos tokens estão rodando na rede Ethereum? Então, eu não tenho a quantidade de tokens, a gente pode procurar aí no Etherscan da vida, e ao mesmo tempo, a gente tem aplicações descentralizadas que não são relacionadas a DeFi. E essas aplicações, por sinal, é que elas tiveram um problemão o ano passado, porque elas não era possível você pagar tão caro para transações que não eram relacionadas a finanças, né? Então, elas foram super prejudicadas. Até em função disso, a gente pode falar também de sidechains que cresceram muito, como a gente tem uma mais antiga aí, que é a própria rede da POA, a utilização do XDAI, e a gente tem a Matic, que virou Polygon, e que cresceu absurdamente, que é uma rede de segunda camada do Ethereum, e que muitos protocolos principais da rede Ethereum também fizeram sua publicação, sua implementação nesta rede, para a gente poder ter transações mais baratas. E aí a gente tem aquele dilema entre escalabilidade e até a descentralização, né? Porque essas redes que são de segunda camada, elas são mais centralizadas, elas são mais rápidas, mas são mais centralizadas do que quando a gente está falando diretamente da rede do Ethereum, né? Que é a descentralização total. Solange, só para constar, eu acho que são milhares de tokens dos 8 mil, 9 mil que já existem listados no CoinMarketCap. Eu acho que vários desses, milhares desses, rodam na rede Ethereum, né? A maioria, né? Hoje, a terceira criptomoeda, que é o Binance Coin, não roda, mas já rodou na rede Ethereum, né? A Binance Coin, que é uma utility, um token de utilidade, primeiro rodou na rede Ethereum, depois fez a sua própria Smart Chain. Ela está híbrida, tá? Porque se você olhar no Smart Contract que tem no Etherscan da Ethereum, ainda tem muita transação rodando. Olha só, não sabia dessa. Solange, hoje nós tivemos estávamos aí de olho em NEO, que é o Ethereum chinês, né? Você acha que tem chance de NEO fazer concorrência? E quais seriam os concorrentes principais do Ethereum, você diria? E se, mais uma, Solange, para complicar mais a pergunta, e se Ethereum subir, você acha que, como está aparecendo, você acha que ele leva os concorrentes juntos? Bom, primeiro, assim, sobre aquela pergunta da quantidade de tokens, eu entrei agora no Etherscan, e na parte de tokens eu vejo aqui que tem 440 mil tokens, contratos de token fungível, né, que a gente fala dos tokens ERC20, que são porque os listados na CoinMarketCap são só aqueles que se destacaram, né, tem muitos, nossa senhora! Por isso que eu fui para Etherscan. Nossa. E para quem não sabe, então, o Etherscan, ele é o blockchain, o explorador de blocos, então você pode, por lá, ele é um agregador aí dos blocos, ele pega os blocos da rede Ethereum e ele indexa tudo numa base de dados dele, centralizada, mas aí ele mostra as informações para a gente. E uma das informações que ele tem é essa, tem uma parte só de tokens, do tipo ERC20, que são os tokens que a gente troca, que a gente negocia, e aqui ele me diz que ele tem 442 mil contratos desse tipo de token na mainnet, tá?
Aí, em relação a concorrente, igual a gente fala assim, e tem os bitcoins maximalistas que só acreditam em Bitcoin, né? Para mim, eu acredito no Bitcoin, no Ether e daí tem os outros. Não que eu seja assim tão maximalista assim, mas eu vejo que assim, ninguém chega perto do Bitcoin e do Ether. Essa é a minha visão, tá? Uhum. E aí, assim, eu vejo muito mais como concorrente, sei lá, um Polkadot, que ele é uma rede que foca na interoperabilidade, e uma das interoperabilidades é com o Ethereum, do que, por exemplo, a Neo. Eu vejo até Cardano, que agora está implementando Smart Contracts, pode ser mais interessante, mas são propostas distintas, todas elas, e para mim, nenhuma delas ela chega no que vai ser o Ethereum, e ao mesmo tempo, eu vejo que cada um vai ter o seu espaço. Então, o Ethereum ele tem o espaço dele conquistado, mas a gente sabe que tudo continua crescendo. E conforme o blockchain cresce, ele abre espaço também para as outras implementações. Então, é isso que eu vejo. Mas eu não acho que ninguém passa o Ethereum e o Bitcoin, não. Solange, eu preciso pegar carona no que você falou do Polkadot, porque não faz muito tempo, eu vou ver aqui, nós fizemos uma recomendação no nosso produto de Polkadot. Eu comecei até a rir quando você falou de Polkadot. Eu acredito muito, eu gosto muito do Polkadot. Eu vou mostrar aqui, ó, essas são as recomendações que nós fizemos. Aliás, essa daqui, Solange, de Bitcoin, nós fizemos essa recomendação. Agora, você não percebeu, mas eu recebi uma chamada aqui, você sabe, né, 2021, tal, comunicações a 1000, tal, então eu consegui dar um ok para a recomendação de compra de Bitcoin que nós soltamos agora, ó. Olha só. Olha só, no meio da live. Foi dia 4/8, às 20h30, nós fizemos essa recomendação. Mas hoje mesmo ainda nós fizemos aqui recomendação de DOT. Recomendação de compra de DOT. Está aqui, ver gráfico, que é esse gráfico que já está aqui, e eu vou mostrar ele aqui agora, e por que nós recomendamos DOT. Ele rompeu essa reta aqui, fez uma bandeira de alta aqui, e começou a subir. É só um detalhe, né? Mas a pergunta que eu tenho para você agora, Solange Gueiros, é a seguinte. E aí, menina? Skin in the game? Como é que é? Você quer saber das minhas aplicações, né? Opa! Bom, como eu falei, assim, para mim Bitcoin e tire o resto, né? E isso reflete no meu próprio portfólio de cripto. Então, imagina Mas assim... então tem o resto, não é 50-50. Não. É 80%. Então, eu tenho 40% em Bitcoin, 40% em Ether, e tipo 20% em, sei lá, umas 30, 40 criptos, um pouquinho de cada, porque a gente nunca sabe qual, ou pelo menos assim, eu não consigo saber qual é aquela que vai subir 10.000%, né? Então, vale a pena a gente deixar uns pouquinhos ali nas outras também, que eu acredito. Mas para mim, assim, eu faço isso porque, assim, eu me considero uma pessoa, então, conservadora de cripto. Porque, para mim, meus 80% principal aí do meu capital está nas criptos, que eu considero as criptos mais sólidas, mais tradicionais. Mas eu não deixo de investir também e de comprar outras coisas que podem ser boas também. Eu confesso que eu estou bastante em Ethereum agora. Eu acho que tem uma chance de Ethereum, conforme eu mostrei no gráfico lá, ter o que o americano chama de a performance melhor, que o americano chama de outperform. Ethereum, eu acho que vai outperform Bitcoin. Mas legal, bom saber que você está no game também, você guarda as suas moedas em exchange. Um pouquinho. Ou você não trada? Não, trade está na veia. Não sei se eu já te falei, Fausto, que assim, eu primeiro comecei em Bolsa de Valores em 2011, né? E eu, inclusive, fazia trade de mini índice, mini dólar, opções. Então, assim, eu gosto de risco. Assim, eu não tenho medo de perder ou ganhar de novo, e eu arrisco sim. E para mim, você está falando com o nosso público, porque do nosso público, pois é. E acho que 99% também gosta de um risquinho, né?
Você que me assiste sabe disso, né? Solta o seu comentário aí embaixo, diz para nós se você gosta de risco ou não. Essa é uma boa pergunta para você contar para a gente sobre você. Fala, Lê. E eu Solange. vejo, assim, que exatamente assim, quando você tem o prazer de fazer trade, você não consegue parar, nunca mais. Assim, então, eu não consigo não fazer trade. Esse que é o ponto. Então, mas existem estratégias diferentes, né? Da mesma forma, eu tenho uma boa parte do meu capital, ela está em hard wallet, ou ela está em carteiras mais seguras. Eu tenho uma parte que está tá em hot wallet, mas tipo assim, o mesmo mnemônico mesmo, o mesmo conjunto de chaves, eu tenho no MetaMask, na minha carteira de celular, que seja, e uso para diferentes coisas, né? Uma parte do meu capital, porque eu faço muita coisa em DeFi, finanças descentralizadas, que daí eu faço diretamente da minha carteira. Algumas, inclusive, eu faço por robô que eu criei. Então, aí já é outra coisa também, né? Que legal. Está desabilitado agora. Eu preciso colocar umas exchanges novas, mas eu tinha Vocês achavam que a Solange Gueiros era só programadora? Ela é feríssima. Eu falei para vocês. E essa parte de robô, por sinal, eu tive um robô meu em Ether que estava operando só em exchange brasileira aí em 2019, por exemplo, que ele só operava a diferença de preço em algumas exchanges, né? E assim, tava lá me dando dinheiro enquanto eu estava dormindo, ele achou uma disparidade com determinada variação percentual que me interessava, ele ia lá, operava, ainda colocava o resultado numa planilha para mim, para depois chegar no final do dia, final do mês, eu saber o que estava acontecendo, e mandava e-mail cada vez que ele fazia um trade. Então, que máximo, Solange. Eu desabilitei ele porque algumas exchanges saíram do ar, então, e eu não tive tempo. Aí por incrível que pareça, ano passado inteiro eu não consegui parar e colocar outras exchanges no meu robô. Ele está parado até agora. Mas isso é uma outra coisa que eu gostei. Então, quantas exchanges do Brasil operam Ethereum, mais ou menos? Eu não sei te dizer. Meia dúzia, assim, ou 2, 3? Não, acho que mais, assim. Pegar a lista das grandes... Quantas exchanges nós temos no Brasil, Solange? Também não sei. Mais de 10, né? Não, com certeza. Eu não sei onde a gente tem que pegar essas listas, assim, eu não tenho isso na mão, não. Mas legal. Muito bom. Isso aí, meu amigo, minha amiga. Solange Gueiros, skin in the game. Muito mais do que você poderia imaginar. Uma respeitável senhora. Mãe de quantos filhos, Solange? Nada, nenhum. Não tive tempo. Não teve tempo, não dá tempo. Eu realmente tive meio que tá passando um pouquinho da hora, né? Mas eu tive que escolher realmente entre... É uma daquelas coisas difíceis para a mulher, né? Você escolher entre carreira e ter filho. Mas eu até hoje, assim, eu não me sinto preparada até para ter uma vida dependendo de mim, e eu ainda quero fazer um monte de coisa no mundo, então não chegou o momento, não. Solange, então, um último assunto, Ether 2.0, Ethereum 2.0, que já está rolando e daqui a pouco vai fundir com o Ethereum, como é que vai ser? Conta um pouco para a gente disso. Isso é bem interessante, porque um monte de gente me pergunta, mas e aí, né, o que eu tenho um monte de Ether hoje, e a gente mesmo está falando agora, não, compra Ether, o Ether vai subir, e esse Ether 2.0, que negócio é esse? Então, bom, o Ether 2.0, ele é uma nova rede, ou seja, um novo blockchain, já está, e ele não é simplesmente um blockchain, ele tem um blockchain principal, e ele vai ter diversos, como se fossem outros blockchains que se comunicam através dessa cadeia principal, tá? Que são as shardings, são as pequenas cadeias que vão ter aí. Esse Ether nosso que a gente tem hoje, ele vai entrar nessa linha de comunicação, então ele vai ser um dos bloquinhos dessa cadeia maior. Tá? A cadeia que está hoje em funcionamento, essa cadeia que vai fazer a comunicação entre todas, ela entrou no ar dia 1 ou 2 de dezembro de 2020, inclusive foi um grande desafio nessa época, porque os validadores do Ethereum 2.0, eles têm que, para ser validador, você tem que colocar no mínimo 32 Ethers, tá? Deixar em stake, que a gente fala, né, que não vai ser mais Proof of Work, então não vai ter tanto gasto de energia, vai ser o Proof of Stake, que é a que a gente chama de prova de participação. Então, você tem que provar que você tem esses 32 Ethers guardados, eles vão ficar bloqueados em uma conta,
e aí sim você participa das validações da rede 2.0. E quanto mais Ethers você tem, maior a chance de você validar e de você ganhar, ser recompensado pelos Ethers novos que já estão sendo emitidos na rede nova. Só que hoje, esses Ethers da rede 2.0, você não consegue negociar e não vai conseguir até o final da migração. E esse é um Ou processo... seja, não tem cotação para eles ainda, né? E eles não vão ter um código novo, não tem lá, eles não estão listados na CoinMarketCap ainda. Exatamente. O que tem, inclusive, eles devem estar no ar aí, eu acredito que no final do ano que vem. Tá? E não tem a data certa, mas é o que está para acontecer. Algumas exchanges, elas começaram a, entre aspas, negociar Ethereum 2.0, mas é uma representação. É igual você negociar uma ação da Tesla, que seja, você não está negociando a ação, mas a exchange tem a ação e deixa você negociar uma representação. Isso é a mesma coisa com Ether 2.0. Então, algumas exchanges que elas já estão validando a rede do 2.0, que já estão recebendo esses Ethers que não podem ser negociados, elas deixam você negociar ou comprar uma representação dele. Então, isso FTX provavelmente está fazendo isso, né? FTX, sim. Eu lembro Binance, Coinbase, algumas assim tem isso sim, tá? Mas não é ele diretamente. Então, para quem tem Ether hoje, não se preocupe com o que vai ser o Ethereum 2.0. Na hora de migrar, vai migrar tudo para a rede nova com todo mundo. Tá? Então, isso vai ser muito tranquilo. E quem já está validando a rede nova está ganhando Ethers que você não pode fazer nada com eles. O que também é muito... Você pode fazer nesse sentido, né? De negociar uma representação, mas você não negocia eles de verdade, e para mim eu falo que isso é muito louco, porque imagina, tem uma turma gigante aí, acumulando esses Ethers, que eles vão circular todos daqui a um ano, que seja. Então vai ser uma coisa muito interessante. E uma coisa, quem é validador da rede nova, da Ethereum 2.0, como é que funciona, né, esse Proof of Stake? Você tem que deixar seu computador, então, o tempo inteiro ali disponível para validar a transação. Se o seu computador está fora do ar, você perde do seu stake. Então, é descontado, você tem uma multa, é descontado daquelas moedas que você colocou lá no cofre, né, que estão bloqueadas. A mesma coisa, se você validar uma transação errada, você também perde. Então, é um desafio muito grande participar disso. Tá, e depois essas duas moedas vão se juntar, quer dizer, sim, exatamente. Elas vão se juntar. Então, a gente tem que imaginar que, uma certa época do futuro, nós vamos ter um derrame de novos Ethers no mercado. Mas, em compensação, isso vai trazer um monte de melhorias, vai fazer com que a rede seja muito maior. Exatamente, sim. Há uma controvérsia em relação ao que é o preço do Ether hoje, né? Então, a gente vê uma tendência hoje do Ether subir, enquanto ele é o 1.0, né? Na hora que entrar isso circulando junto com o Ether 2.0, será que esse preço vai se manter tendo uma oferta maior no mercado? A gente não sabe. Mas de qualquer maneira... Pra gente pensar daqui um ano e pouco, não agora. Mas a gente sabe, aí entra a minha parte aqui de análise técnica, que o mercado desconta tudo, né? Sim, exatamente. Então eu acho que sim, esse preço está descontado aí, os Ethers que vão vir numa época futura. Sim. E sabe-se lá quanto vai estar o Ether quando esses Ethers 2.0 se juntarem com o Ether atual, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, quando a gente está falando de aplicações, né, que o Ether realmente ele é para executar aplicações descentralizadas, isso acaba criando um paradoxo em relação ao preço do Ether e em relação ao Bitcoin. Porque o Bitcoin, como ele só tem realmente a parte de transação financeira, ele funciona muito mais como reserva de valor. E o Ether, ele funcionaria muito mais como, aliás, ele é para ser combustível para smart contract. Então, supõe-se que combustível para smart contract não seja tão caro assim. Então, do lado assim de quem tem aplicação descentralizada, do lado do desenvolvedor, a ideia é que o Ether não valorize. Muito pelo contrário, que o preço dele fique mais acessível. Mas a gente, como trade, como investidor, a gente quer ver o Ether lá em cima. Então, há um grande paradoxo aí no meio. Eu acho que ajuda também as grandes instituições que estão entrando no mercado, Solange. De repente vem que o Bitcoin está subindo e falam, bom, que eu não posso estar só em Bitcoin, eu preciso fazer o meu portfólio, né? Então vamos fazer o portfólio. Quem é a segunda aí? Dá Ether para cá. Quem é a terceira? Dá Binance Coin para cá e por aí vai, né? Quem é a quarta?
dá a ADA para cá, bota no portfólio, né? Então, acho que isso aí tem a ver também, né? Mas, Solange, ouvindo você falar, eu fico cada vez mais convencido que nós atuamos num universo que está disrupturizando completamente as finanças. Eu costumo dizer que foi o maior empoderamento do ser humano que já aconteceu, do indivíduo, que já aconteceu na história da humanidade. Nós estamos tirando todos os middlemen, nós estamos tirando todos os intermediadores e fazendo transações, apenas nós, o povo, estamos tomando posse do poder de emitir dinheiro ou não emitir. Nós estamos tendo condições de sermos os donos do dinheiro contra os bancos centrais de antigamente, né? E nós estamos também numa época em que, com os trilhões de dólares emitidos pelos Estados Unidos, a gente sabe que alguma coisa vem aí, alguma coisa séria, né? Muitos estão falando para o lado da inflação, outros grandes cabeças também estão falando que para o lado da deflação, que é muito pior do que a inflação, né? Deflação é quando ninguém vai às compras, porque se o preço está caindo todo mês, então ninguém vai às compras porque vai comprar mais barato no mês que vem. A inflação, ao contrário, todo mundo vai às compras, né? Mas, enfim, então, eu acho que isso tudo está acontecendo junto, né? Mas o que me deixa maravilhado é aquela ideia do Michael Saylor de que o Bitcoin é uma rede monetária na qual você pode programar, né? Então, nós estamos na internet lá em 1995, nós não temos ainda o Waze, nós não temos os softwares de entregar comida em casa, nós não temos o Uber, nós não temos os grandes... nós não temos o YouTube, meu Deus do céu, porque nós não temos... eu vejo você falando do preço do Ether, e eu vejo lá atrás o pessoal falando, não, esse aqui não vai crescer porque não tem banda para publicar, né? Isso quem falava era Blockbuster, né? Imagina, se vai transmitir um filme inteiro pelo... Puxa vida, hoje de manhã cedo eu estava andando com meu celular e estava vendo lá. Aliás, é uma pergunta que eu queria te fazer também, para a gente fechar aqui. Eu estava justamente assistindo um vídeo de um cara que eu sigo, que chama-se Chico Crypto, e o Chico Crypto estava falando sobre o flipping do Bitcoin. O flipping seria a situação em que o flipping do Ethereum, na verdade, né? Flip é você virar, né? E ele está dizendo que existe a possibilidade real do Ethereum ter um market cap maior do que o Bitcoin, né? Fora o fato de que... e aí ele justifica isso com uma série de gráficos que ele mostra que em vários aspectos o Ether já supera o Bitcoin. Por exemplo, transações, né? Transações, a gente sabe que tem muito mais no Ethereum, mas por essas razões que nós já conversamos aqui no vídeo. Mas... então, eu queria o seu comentário sobre essa possibilidade de... eu vou ver aqui agora, já no CoinMarketCap, qual é a capitalização do Bitcoin agora e a do Ethereum, enquanto você nos conta qual é a sua ideia sobre isso. Eu confesso que eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, não. Assim... São coisas distintas, né? Era o que eu estava comentando, assim. Até pode ser que no mercado valha mais mesmo, mas, assim, o que será que isso significa, né? Para mim, os dois, eles têm objetivos distintos. Então, mesmo se o market cap do Ethereum for maior que do Bitcoin, eles têm os objetivos deles. Cada um tem o seu e isso é distinto. Só para constar, Solange, já está na metade, né? 747 contra 318 porcentagem do total, nós estamos falando de 42%, já está ali. Né? Não é mais aquele negócio que o Bitcoin está lá em cima e o Ethereum é 10% do market cap, né? É 42% já. Mas realmente são propósitos diferentes, né? Sim. Mas eu te interrompi, você estava concluindo o raciocínio.
Não, eu até ia fazer um comentário, assim, quando você estava falando da questão dos dólares e tal, até eu não sei se você sabe que, assim, eu voltei para o Brasil sábado, tá? E eu estava aí nessas grandes conferências, né? Então, eu estava na conferência de Bitcoin de Miami, e é incrível como realmente tudo lá gira em relação ao Bitcoin, ele ser realmente ele resolver, não vou falar resolver os problemas do mundo, mas ele ser alternativa ao dólar e ele ser alternativa às moedas fiduciárias. Tá? E Criaram a Miami Coin, anunciaram a Miami Coin hoje, né? Agora, anunciaram a Miami Coin, e foi, assim, um dos momentos mais emocionantes até da conferência de Bitcoin, foi o anúncio de El Salvador usar o Bitcoin como moeda oficial no país. Deve ter sido o máximo isso, Foi muito emocionante. Eu vi seus posts, eu sabia que você estava lá, eu estava torcendo por você. E aí eu saí, inclusive, assim, até esses tempos loucos de pandemia, né? A minha intenção era voltar para o Brasil para depois ir para a França para a conferência do Ethereum, mas se eu voltasse para o Brasil, eu não entrava na França. Então eu fiquei em Miami 45 dias e fui para a França. Que daí eu fui para Ethereum Community Conference, eu fui palestrante lá, e aí é outro mundo, né? Por isso que eu falo que as visões são muito diferentes. Então a conferência de Bitcoin é uma conferência que realmente você vê riqueza, você vê ostentação. A conferência de Ethereum, ainda mais uma conferência focada para desenvolvedor, é outro esquema, é o pessoal que não quer aparecer tanto assim, é o pessoal que pode até, às vezes tem gente ali que tem mais do que alguém que tem Bitcoin, mas que é o contrário, ele não quer mostrar que tem. Então é muito interessante como a forma que a comunidade do Ethereum mostra e age é muito diferente do Bitcoin. E outro comentário que eu queria fazer, até a gente estava falando de dólar, né? Eu também fiquei muito surpresa com o quanto o dólar está desvalorizado em relação ao euro, porque eu fui daí para a Europa com dólar, né? E tive que trocar lá. E eu lembro que a diferença não era tão grande antes, hein? Há um ano e meio atrás que seja, a diferença não era tão grande assim, não. Legal. Se você vai rodando a maquininha e criando trilhões, tem as suas consequências, né? Se bem que o euro não dá para falar que está muito melhor, mas, enfim, vamos ver. Eu acho que nós vamos ter novidades aí em breve com relação a esse processo todo, né? Tudo no mundo está no nível histórico mais alto, né? Vamos ver o que vai dar. E falando em oscilações, em níveis de preço, Solange, para a gente fechar, quanto é que mesmo vai estar o Bitcoin no final do ano? Por mim, eu gostaria de ver o Bitcoin lá nos 100 mil dólares. Aí eu fico feliz. 100 mil, número redondinho, né? E o Ethereum, eu estou vendo aqui, só para constar, o SDT, o Ethereum agora, nesse momento, está 2.724 dólares. Uns 10 mil estava bom para ele, não estava? 10 mil, né? Vezes 5. Você é suspeita. 40% do portfólio em Ethereum, 40% em Bitcoin. Solange, querida, é sempre um prazer enorme. Eu tenho muito orgulho de você, de ser seu amigo. Você é o máximo. Eu sou teu fã incondicional. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco, viu? É isso aí. Eu também sou sua fã, Fausto. Obrigada. Que bom, querida. Um grande... Vamos ver se a gente se encontra aí em alguma conferência. Com certeza. Né? Tá vacinado? Tô. A próxima que você for, me avisa que eu vou junto, tá? Não, vamos junto. Eu me vacinei lá em Miami, né? Cata velhinha, nós vamos comer sushi de novo lá, tá bom? Não, agora eu quero te encontrar e dar um abração. É isso que eu tenho uma vontade. Cara! Vai, então, por enquanto, um grande beijo para você. Tchau, tchau. Até, beijo, tchau. E a você que nos prestigia aqui, eu te vejo na próxima. Tchau.